No deserto escaldante, sob o calor inclemente do sol, os israelitas se reuniam em torno da tenda do encontro. Era um momento decisivo em suas vidas, pois haviam sido libertos da escravidão no Egito e agora se preparavam para receber as instruções divinas que moldariam sua identidade como povo escolhido. Moisés, o líder carismático, carregava em seu coração o peso de uma missão sagrada: transmitir as leis de Deus, que não apenas definiriam a moral e a ética da nação, mas também revelariam o caminho para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Ecoava em sua mente, ressoando com a importância de refletir a pureza divina. Os israelitas, por sua vez, sentiam uma mistura de ansiedade e expectativa. A promessa de uma terra fértil estava à vista. Mas o que era necessário para alcançá-la? Como poderiam se aproximar de um Deus tão majestoso? O dilema estava claro. A adoração verdadeira e a obediência às leis divinas eram essenciais para a construção de uma nova vida em liberdade. Entre eles, o murmúrio de incertezas e esperanças criava uma atmosfera eletricamente carregada, enquanto todos aguardavam ansiosamente as instruções que moldariam seu futuro. A tenda do encontro, feita de peles e tecidos coloridos, ondulava levemente com a brisa do deserto. Moisés, de pé diante do povo, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a esperança pulsante em seu peito. Escutem, israelitas, ele exclamou, sua voz firme cortando a murmuração. Hoje, Deus nos fala: se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo especial. Êxodo 19, 5. Entre a multidão, Miriam, irmã de Moisés, observava com preocupação. Moisés, e se eles não conseguirem seguir essas leis, o que acontecerá conosco? O deserto é impiedoso, e sem a proteção de Deus, seremos apenas presa fácil para nossos inimigos. Ela se aproximou dele, seus olhos refletindo a incerteza de um futuro incerto. Eu sei, Miriam, respondeu Moisés, com a voz suave. Mas temos que confiar nas promessas dele. Ele nos libertou para algo maior. Precisamos nos unir e nos preparar. O caminho será difícil, mas a recompensa será gloriosa. Enquanto isso, na parte de trás da multidão, alguns jovens israelitas sussurravam entre si, inquietos. Você realmente acredita que conseguiremos seguir todas essas regras? E se não conseguirmos? Perguntou um deles, Raquel, com a voz trêmula. A dúvida pairava no ar como uma nuvem ameaçadora. O que acontecerá conosco se falharmos? Um de seus amigos, Eliav, respondeu com firmeza, tentando conter a inquietação. Se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Lembrem-se do que ele fez por nós. A liberdade não vem sem sacrifício. Precisamos ser fortes. Essas interações revelavam a tensão crescente entre os israelitas. A expectativa de um futuro melhor se misturava ao medo de falhar nas novas diretrizes. A necessidade de obedecer às leis divinas parecia ser um fardo, uma responsabilidade que pesava sobre seus corações. Moisés, percebendo a inquietação entre o povo, buscou palavras de encorajamento. Lembrem-se, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, 10. O Senhor nos guiará. Cada passo que damos juntos é um passo em direção à terra prometida. Enquanto as palavras de Moisés preenchiam a tenda, a dúvida e a esperança coexistiam, criando uma tensão palpável. No fundo, cada israelita lutava com seus pensamentos, questionando sua capacidade de ser o povo escolhido e de viver à altura das expectativas divinas. A jornada estava apenas começando, e os desafios à frente pareciam imensos. A liberdade tinha um custo, e a verdadeira aventura estava prestes a se desenrolar sob o sol escaldante do deserto. Moisés sentia uma tempestade de emoções dentro de si, enquanto os murmúrios de desconfiança aumentavam entre os israelitas. Cada palavra que proferia parecia não ser suficiente para acalmar a inquietação que se espalhava como um fogo indomável. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27, 1, pensou, mas a verdade é que a dúvida entre seu povo o fazia questionar se eles realmente acreditavam nas promessas divinas. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o deserto, Moisés caminhou até a borda do acampamento, sentindo o peso das expectativas e a pressão da liderança. Ele se lembrou da resposta de Deus ao seu chamado: Eu sou quem sou, Êxodo 3, 14.
Mas e se ele falhasse? E se seu povo não conseguisse manter a aliança? A imagem de seus compatriotas, perdidos e desamparados, o assombrava. Enquanto isso, Miriam, angustiada, conversava com outros líderes. O que faremos se eles se rebelarem? Se não conseguirem seguir os mandamentos? Não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Efésios 4, 14. Advertiu, percebendo como a incerteza estava criando fissuras entre eles. A tensão crescia, e a possibilidade de uma rebelião começava a pairar no ar. Raquel e Eliav, em meio a uma discussão acalorada, levantaram a voz. Se a liberdade é o que queremos, por que devemos viver sob regras tão rigorosas? Não somos livres para escolher. Raquel exclamou, sua frustração ressoando entre os outros. Eliav, tentando acalmar os ânimos, lembrou-lhes que onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Mas as palavras dele pareciam falhar em conter a crescente insatisfação. Moisés, ouvindo os ecos de descontentamento, percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. As escolhas que cada um fazia agora não eram apenas pessoais. Elas afetavam a coletividade, e ele entendia que suas ações tinham um peso maior do que imaginava. A liberdade, mesmo desejada, vinha com suas próprias correntes, e a verdadeira unidade parecia distante. O deserto não era apenas um cenário. Era um teste para a fé e a resistência de todos. Moisés respirou fundo, sentindo a areia quente sob os pés, enquanto a tensão pulsava no ar. Ele sabia que o momento decisivo havia chegado. Com um olhar firme, dirigiu-se ao grupo agitado que se reunirá perto da fogueira. Escutem-me, filhos de Israel. Sua voz, embora firme, traiu uma fraqueza que ele tentava esconder. Lembrem-se do que o Senhor fez por nós. Eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, 2. Ele nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Os murmúrios diminuíram, mas as expressões de descrença estavam estampadas nos rostos de muitos. Eliav, ainda hesitante, levantou a voz. Mas Moisés, a liberdade não pode ser construída sobre o medo. Não podemos seguir um caminho que não compreendemos. A hostilidade crescia, e o coração de Moisés apertou-se. Ele sabia que a verdadeira liberdade exigia coragem, e que a dúvida poderia levar à ruína. Com os olhos fixos nas estrelas que brilhavam acima, Moisés se lembrou de Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele sentiu a presença do Senhor ao seu lado, como uma chama de esperança. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Josué 1, 9. Sussurrou para si mesmo, buscando coragem. Mas a multidão não se aquietava. A tensão explodiu quando Raquel, em um acesso de raiva, gritou: Se o Senhor é conosco, por que estamos aqui, vagando sem rumo? O que nos espera para além deste deserto? A pergunta pairou no ar, carregada de desespero. Moisés, sentindo a urgência do momento, levantou a mão. É verdade que estamos em uma jornada difícil, mas lembrem-se, não temais, pois eu sou convosco. Não vos assombreis, porque eu sou o vosso Deus. Isaías 41, 10. Ele viu as tensões começarem a se acalmar, mas também percebeu que a luta interna de cada um ainda estava longe de ser resolvida. Enquanto alguns se voltavam para ouvir, outros ainda permaneciam céticos, divididos entre a fé e a dúvida. A batalha dentro de cada israelita se intensificava, como uma tempestade se formando no horizonte. Moisés sabia que aquela noite marcaria um divisor de águas. As sementes da fé precisavam ser cultivadas, mas o campo estava cheio de espinhos. E assim, no coração do deserto, a luta pela liberdade e pela fé continuava, com Moisés, ainda em dúvida, mas determinado a liderar seu povo. Moisés olhou para os rostos cansados e confusos de seu povo, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ele sabia que a incerteza os consumia e que cada palavra que pronunciava poderia ser o fio que os ligava à esperança ou à desilusão. Lembrou-se das promessas do Senhor e da importância de permanecer firme na fé. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Com um coração cheio de determinação, Moisés disse:
A travessia do deserto é um teste, uma prova de nossa fé. Devemos confiar que Deus nos guiará. Ele nos prometeu um futuro, e não podemos deixar que o medo nos impeça de alcançá-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Lembrem-se, Ele nunca nos abandonará. A multidão começou a murmurar novamente, mas desta vez com um tom diferente. Havia um leve brilho de esperança nos olhos de alguns. Raquel, ainda hesitante, mas com a voz mais suave, perguntou: E se falharmos? E se não conseguirmos chegar lá? Moisés respondeu com firmeza: Mesmo que falhemos, a misericórdia do Senhor é eterna. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 13. Não estamos sozinhos nesta jornada. Cada passo que damos é guiado por sua mão poderosa. Finalmente, a tensão que permeava o ar começou a dissipar-se. O povo, embora ainda relutante, começou a se unir em torno da mensagem de fé e esperança. Moisés, ao encerrar sua fala, refletiu sobre o que aprenderá naquela noite. Ele percebeu que a verdadeira liberdade não era apenas a ausência de opressão, mas a coragem de seguir em frente, mesmo sem certezas. Como narrador, é possível ver que a jornada de Moisés e do povo de Israel se tornaria uma história de fé e perseverança. A travessia do deserto não foi apenas uma busca por uma terra prometida, mas um processo de transformação espiritual. A justiça divina se manifestou em cada milagre, e a misericórdia de Deus sustentou cada um nos momentos mais sombrios. A história de Israel é um lembrete de que, mesmo nas provas mais difíceis, a fé pode ser a luz que guia nossos passos. Assim como o povo de Israel, somos todos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas. Em tempos de dúvida e medo, que possamos buscar a presença de Deus, confiando que sua misericórdia é suficiente e que Ele nos capacitará a enfrentar qualquer desafio. Que as lições de fé, coragem e perseverança sejam sempre nossas guias, pois, como Moisés, somos chamados a acreditar e a avançar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto.